Oi, gente. Pois é, empresas fecham 1,9 milhões de vagas com carteira para jovens. E além disso, um processo mundial de mecanização que está tirando vagas de pessoas no mundo inteiro. E nós vamos analisar isso nesse vídeo de hoje. Também vou analisar as propostas de um candidato à presidência dos Estados Unidos, o Andrew Yang, que estão movendo muitas informações e muita mobilização nos Estados Unidos, quer dizer, ele está conseguindo muita atenção na mídia também, justamente por ele estar tratando dessa questão, da questão do, digamos assim, o futuro do desemprego, não é? Porque o desemprego parece que vai agora se estender para o setor de serviços com um processo de mecanização. E no caso brasileiro, essa perda de vagas está muito relacionada com a crise econômica que nosso país vem enfrentando já há bastante tempo. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência, de filosofia, tem uma sessão de diálogos e às vezes às sextas-feiras o Filosofia Popular. Essa semana eu acabei não conseguindo fazer o Filosofia Popular. Eu estou aqui com a reportagem da Flávia Lima, não é? E ela traz que uma análise mais aprofundada dos dados sobre o mercado de trabalho desde 2012 mostra que a oferta de vagas com carteira assinada caiu dramaticamente para um segmento bem específico, os mais jovens. Não é? O número de vagas formais no setor privado entre jovens de até 24 anos recuou mais de 25% entre 2012 e 2018. A redução de postos com carteira assinada no período foi de 1,9 milhão apenas nesse segmento. O trabalhador mais jovem foi de longe o mais afetado pela crise, mostra o levantamento feito por Cosmo Donato, economista da LCA Consultores, com base em microdados do PNAD, a pesquisa por amostra de domicílios do IBGE. E tem muitas outras pesquisas mostrando dados muito semelhantes, já indicando uma perda e um recuo muito grande no caso brasileiro, em grande medida decorrente da crise. No Brasil tem a ver também com o processo de desindustrialização, muitas empresas fechando. Agora, do ponto de vista mundial, nós estamos falando de um processo de perda de empregos que está acontecendo progressivamente. E agora eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Não sei se todo mundo está acompanhando, mas nos Estados Unidos já estão acontecendo os primeiros testes de caminhões automatizados, ou seja, controlados por computadores e não mais necessitando de motorista de caminhão. Isso vai levar nos próximos anos a uma quantidade de perda de emprego de muitas pessoas que ganham a vida como motorista de caminhão nos Estados Unidos. Esse é um emprego que, enfim, emprega um número significativo de pessoas, especialmente em algumas cidades dos Estados Unidos. E aqui no Brasil também isso vai migrar para cá e esse emprego vai embora. Empregos na área de serviços, vocês já devem ter visto em cinemas, em lanchonetes e em outros locais, você poder fazer o pedido eletronicamente, não é? Pois é, robôs vão também tomar conta da prestação de muitos serviços, né? A mecanização vai se expandir por essas áreas, e esses empregos nos serviços, que normalmente quando a economia cresce, é justamente nos serviços que você tem o boom, são empregos, são quase subempregos, as pessoas não ganham muito bem, mas as estatísticas de empregos, ou de pessoas pelo menos na força de trabalho, normalmente o maior aumento de pessoas na força de trabalho é justamente dentro do setor serviços. E nós vamos ver uma queda dramática disso nos próximos anos, conectada com o processo de mecanização. Então nós vamos ver um processo de desemprego muito grave, e que essas pessoas não têm treinamento para outras áreas, sendo que em outras áreas a competição está se tornando cada vez mais brutal. Quando você vai, por exemplo, para concursos e pós-graduação, fazer uma comparação, quando você tinha um concurso no passado para pessoas com doutorado, nós estamos falando de há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, nós tínhamos normalmente 2, 3 candidatos para uma vaga. 4 candidatos para uma vaga. Eu me lembro na minha época da graduação de ver concursos com 4 candidatos para uma vaga. Hoje, quando você abre um concurso para doutorado, você tem 16, 17, 18, 20, 25 candidatos para uma vaga. Esse é um sinal que no setor público não houve expansão de vagas para absorver todas as pessoas
que fizeram pós-graduação e tudo mais. Então você está vendo no setor público uma incapacidade de absorver, no setor privado uma incapacidade de absorver, e mais, no setor privado o processo de mecanização vai jogar um monte de gente para fora. E a mecanização não é ruim, ou seja, você ter esse processo para as pessoas não fazerem mais esses trabalhos repetitivos, que não estimulam o intelecto, tem um lado bom disso ser feito por robôs. Mas tem um problema concreto que essas pessoas não vão estar produzindo riqueza e ao não produzir riqueza correm o risco de cair na pobreza, ainda pior. E isso é um problema muito, muito, muito sério. E tem uma pessoa nos Estados Unidos, o candidato à presidência Andrew Yang, eu não acredito que ele tenha chances de ganhar. Acho que o objetivo central dele, na verdade, é tentar fazer essa discussão entrar para o mainstream, quer dizer, entrar para grande discussão política. Ele está falando sobre a mecanização, ele está falando sobre a perda de empregos, e ele está defendendo uma ideia que não é exatamente nova, que é o Universal Basic Income, que seria um salário universal para todos os cidadãos, quer dizer, uma fonte de renda universal para todos os cidadãos. Ele chama de Freedom Dividend, o dividendo da liberdade. Mas basicamente, se você é cidadão com mais de 18 anos, você ganharia nos Estados Unidos $1.000 por mês, sem nenhum tipo de questionamento, condicionamento, nada. E esse sistema já é implementado hoje nos Estados Unidos, no Alasca. Se você se torna cidadão do Alasca, eu não me lembro exatamente quanto é o valor no Alasca, que a gente pode checar depois, a gente verifica isso, mas se você é morador do Alasca, você mora lá já há algum tempo e é uma pessoa adulta, você tem direito a um dividendo relacionado à exploração do petróleo de lá. E qual é o detalhe em relação a essa proposta do Andrew Yang? Essa proposta do Andrew Yang, ela visa ampliação de consumo, mas ela também está sendo utilizada por parte da direita. Tem algumas pessoas da direita que pensam, não, a gente vai adotar isso daí. No passado ela foi defendida por liberais, mas que pensavam em defender isso para reduzir direitos sociais. Então, ou seja, essa é uma proposta, ela tem um lado bom, mas ela também é muito perigosa, porque ela, de certa forma, ela coloca em discussão a possibilidade de você dizer, olha, vamos colocar essa renda mínima universal para todos os cidadãos, mas, uma vez que tem uma renda mínima universal para todos os cidadãos, o Estado não precisa mais garantir um sistema de saúde, o Estado não precisa mais garantir a educação, cada um que pague a sua saúde, o seu serviço de saúde, o seu serviço de educação e tudo mais. Só que a maioria das pessoas não vão ter condições de pagar com essa renda mínima universal, o que vai aprofundar a hierarquização. Então, na verdade, o Andrew Yang ele defende a renda mínima universal, mas ele também defende, por exemplo, Medicare for All, que é um sistema estatal em que o Estado participaria dos serviços de saúde, né, da garantia da saúde enquanto direito social universal. Mais ou menos como tem em muitos países europeus. Agora, essa ideia ela é muito, muito boa, porque ela coloca a questão de que se todos nós somos membros de um país, e o país está fornecendo condições para geração de riqueza muito grande em determinadas áreas, não deveríamos todos nós participar dos dividendos dessa riqueza? E essa é uma discussão muito, muito interessante. Nos Estados Unidos, ele está observando os dividendos da indústria de tecnologia, especialmente de informática e outras tecnologias adjuntas a essa. Aí ele está falando da Google, ele está falando também de empresas como a Microsoft, ele está falando do Facebook, ele está falando de todas essas empresas que não precisam empregam gente, mas não precisam empregar gente no volume de riqueza que eles produzem, e produzem muita riqueza. E ao produzir muita riqueza, estão gerando uma concentração de riqueza incrível num número bem pequeno de pessoas, e o resto do país não está quase que participando dessa riqueza.
Tem um estudo recente que mostra que algumas dessas empresas quase que não pagaram impostos nos Estados Unidos. A Amazon recebeu dinheiro de volta. Até bem pouco tempo, a Amazon pagava tão mal os seus funcionários que os funcionários da Amazon se qualificavam para food stamps, que era tipo ticket de alimentação dado pelo Estado. E era o Estado subsidiando os salários extremamente baixos que eram pagos pela Amazon. Agora, Bernie Sanders brigou muito por causa disso, né, criticou duramente e tal, fez toda uma campanha, mobilização para que a Amazon acabasse com isso, e a Amazon acabou com isso. E agora na Amazon existe o salário mínimo de $15 a hora, o que garantiu que eles não mais precisassem de food stamps, né, de tickets de alimentação para poder sobreviver. Antes eles ganhavam entre $7 e $8 a hora, nós estamos falando de um aumento muito, muito grande de salário nas lojas da Amazon e tudo mais. Então, essa luta ela é altamente complexa, e eu sou uma pessoa até que defende um salário mínimo universal, né, uma renda mínima universal, mas ela não pode estar atrelada, ela não pode vir junto dela a ideia de desconstruir os direitos sociais. Então nós temos que pensar em aplicar o salário mínimo universal, a renda mínima universal, em conjunto com a garantia de direitos sociais, em conjunto com a democracia em que a população tenha mais controle sobre os seus representantes e sobre o funcionamento da própria democracia, e em conjunto com a expansão da produção cooperada, que justamente a produção cooperada de bens e de serviços, de produção de riqueza de forma cooperada, vai ampliar a contratação, vai ampliar emprego. Então é fundamental pensar em formas alternativas de lidar com essa crise, utilizando da tecnologia e não pensando em vamos impedir que os robôs façam a limpeza, façam serviços que eles fazem melhor do que os seres humanos. Ou seja, essa ideia de ir para o passado não funciona. Nós temos que pensar no futuro. E pensar em formas de garantir que todos os cidadãos tenham uma vida digna, né? tenham acesso aos direitos fundamentais, tenham uma moradia, alimentação, acesso a serviços de saúde, educação, para que possam desenvolver as suas potências e dar uma contribuição à sociedade muito maior, e a eles próprios. Essa é uma coisa muito importante, né? Se nós fizéssemos isso, se a sociedade fizesse isso, a gente ia descobrir enormes talentos que a gente nunca vai descobrir por causa de uma estrutura social que priva dessas pessoas as mínimas oportunidades. E provavelmente tem grandes talentos aí em diferentes áreas que, se fossem fomentados, se tivessem a oportunidade, seriam descobertos. Quantos a gente não tem como saber, mas muitos, sem sombra de dúvida. Então acho que essa é uma coisa interessante para a gente ir refletindo. E o Andrew Yang trouxe essa questão à discussão na campanha presidencial norte-americana. E eu acho que é uma questão que, sim, que nós devemos refletir aqui no Brasil para o futuro, porque os graus de desemprego estão galopando numa velocidade muito grande, e se nós não pensarmos em formas criativas de lidar com isso, nós vamos ter muita dificuldade. Existem propostas alternativas. A gente pode pensar numa renda universal conectada a bolsas, por exemplo, dadas por prefeituras, uma coisa semelhante ao que foi pensado com o alistamento civil, mas expandido e com outras, assim, financiando pessoas a ajudarem a prefeitura a funcionar, ajudarem a ONGs funcionarem, ajudarem, de certa forma, não seriam voluntários, né? Mas remunerar a chamada atividade em comunidade, né? Ter uma remuneração para esse tipo de atividade. Essa é uma outra ideia que também já surgiu no bojo desse desemprego, e outras ideias têm que vir. Mas a gente tem que ter clareza de não permitir que essa ideia, que é boa, seja utilizada para fins nefastos, o que é sempre uma possibilidade quando novas ideias são trabalhadas para o público, não é? E acredito que essa ideia vai chegar em breve na discussão política no Brasil. Ela é uma ideia que, como eu disse, não é nova, ela já existe há bastante tempo e passou por ciclos de
aproveitamento, né? Ela não é uma ideia do socialismo, vale a pena dizer. Ela foi uma ideia originalmente pensada justamente por capitalistas. Milton Friedman pensou sobre isso no passado e outros já pensaram sobre isso no passado. Hayek pensava em um salário mínimo universal também. Mas eles pensavam para poder ter todo mundo participar da sociedade de consumo, participar do capitalismo. Então, vocês veem que não é uma ideia exatamente vinda exclusivamente da esquerda, embora pessoas de esquerda tenham já trabalhado com essa ideia também. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar. E lembrar que aqui no canal tem links na descrição para o Apoia-se, para o Melios, se você quiser se cadastrar gratuitamente no Melios, e se você fizer compras lá, acaba ajudando o canal. O Apoia-se também, que se você quiser apoiar o canal, eu agradeço bastante. Essa campanha do Melios vai acabar em breve. E outras formas aí de ajudar o canal. Tá certo? Então, gente, a gente se vê no próximo vídeo e vamos pensando sobre a questão da renda mínima universal. Um abração e até o próximo vídeo.